Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, a oportunidade. Nós reconhecemos que a tarefa é do Cristo, que a honra é nossa. Por isso nós vamos pedir a Jesus que nos inspire na noite de hoje. A pergunta é por que evangelizar? Mas a gente pode fazer uma visão na nossa própria intimidade. Onde nós estávamos antes de reencarnar? Quem éramos? De onde viemos? Qual é a nossa finalidade no plano físico nesta encarnação? As outras encarnações vividas, para os que são reencarnacionistas, tiveram alguma objetividade? Para os que não são, mas vão continuar reencarnando a si mesmo, que foram estas experiências vivenciadas? A espiritualidade vai nos informar que quando a gente reencarna, cada um de nós, em virtude de um passado acumulado de experiências boas e menos edificantes, nós acabamos por ter que reencarnar e passarmos pelo esquecimento do passado. Então é muito comum nós não lembrarmos de todas as nossas experiências vivenciadas nas outras reencarnações e as experiências vividas na última encarnação. Muito bem. Se nós esquecemos, é possível que a gente reencarne e não tenha afixado os valores da encarnação. Como é que isso acontece? Eu vou recordando à medida que vou vivendo. Consta a espiritualidade que quando nós estamos aí já com os nossos 90 anos, nossos 92, a gente já relembrou todas as nossas vivências, tá? Então aquela coisa do esquecimento, ela na realidade ela vai vindo à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos experienciando. Quando nós estamos no período da infância, você vai pegar um bebê e a sensação que nós temos é que nós estamos com algo muito frágil, muito delicado em mãos. Mas quando você pega o livro dos Espíritos, ele vai explicar que aquela criança, aquele bebê que está na sua mão é um homem em miniatura. Olha que legal. Com tudo reduzido, toda a sua aprendizagem fica reduzido para que ele possa experimentar novos valores enquanto está encarnado. Então, quando você olha uma criança, você vai pensar que aquele espírito é um inocente. Kardec pergunta para os espíritos assim: é tão evoluído quanto o espírito de seus pais uma criança? Ele fala, pode até ser mais se mais evoluiu. Então nós vamos encontrar lares que as crianças são mais evoluídas que seus pais. Mas o plano espiritual esclarece assim: porém, a debilidade dos seus implementos mentais faz com que este espírito não exponha as suas experiências. Então a gente bate o olho numa criança e tem aquela sensação de que ele é um inocente, sabendo mesmo que é um espírito adulto num corpo pequeno, com todas as suas bagagens, com todas as suas experiências, com todos os seus valores. Por que é tão importante evangelizarmos uma criança? Por quê? Já que ele passa essa sensação de espírito inocente, será que o espírito de uma criança tem alguma coisa que precise evangelizar? A gente vem de um conceito que a criança, ela não peca. O que ela faz de errado? O que uma criança faz de errado? Né? É uma criança, está aprendendo. O que ela faz de errado? Muito bem. No currículo da Federação Espírita Brasileira, quando ele vai tratar da educação da infância, ele fala, a pergunta da espiritualidade é o que leva uma criança a precisar da evangelização? Exatamente o seu passado, as suas experiências, tá? Quando você encaminha um espírito infantil para a evangelização, você aproxima esse espírito, faz com que esse espírito se entenda consigo mesmo. O primeiro grande impacto do espírito é entender-se consigo mesmo.
é saber por que ele está encarnado. Qual é o objetivo de estar no corpo físico? É o primeiro impacto da alma. O adulto, às vezes, até hoje não sabe, principalmente aqueles que não frequentaram uma evangelização, tá? Mas a criança em si precisa entender-se. Quando é que ela entende-se consigo mesma? Quando que o espírito se encontra? No livro dos Espíritos ele vai dizer assim, tem um capítulo lá que fala assim, homem, conheça-te a ti mesmo. O encontro do espírito consigo mesmo é quando ele começa a se conhecer. É o processo mais importante da evolução, quando ele começa a se conhecer, tá? E a evangelização infanto-juvenil vai ajudar o espírito a entrar em contato consigo mesmo. Primeiro, descobrir que ele é um espírito. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nós, espíritos encarnados, princípios inteligentes, criados por Deus. Eu preciso saber que eu fui criado por Deus. Quando eu me entendo criado por Deus, as possibilidades de valorizar a vida é muito grande. Muito grande. As possibilidades de não errar consigo mesmo são fantásticas. Mas eu preciso entender desde a infância que eu sou um espírito criado por Deus. Até então eu fico achando que vim do ventre da minha mãe. Eu venho com isso na mente. A vida começa no ventre, no berço, e termina no túmulo. Será? Será? Quando a gente desencarnar, tem alguma coisa a mais? Por que que eu sofro? É o encontro consigo mesmo. O espírito precisa se perguntar por que ele sofre. Por que tem pessoas que são tão felizes e eu sou tão infeliz? Por que tem rico e pobre? Por quê? E aí, quando você explica isso a uma criança, ele já cresce sabendo seus valores. Sabendo isso. Ele já entende o mecanismo da própria existência. Eu preciso saber. O espírito precisa saber disso. Quando você faz a diferença entre a lei de causa e efeito e a primazia da ação de Deus, fica muito mais fácil você entender a própria existência. Hoje nós lidamos com várias crianças e a gente consegue perceber ali espíritos com experiência milenar, com valores inacreditáveis. E eu tenho certeza que quem tem criança aqui vai ver isso, principalmente os espíritos da atualidade. Porque antigamente nós a gente morria, ia para o mundo espiritual e ficava lá no mundo espiritual, desencarnava, ia rever parentes desencarnados, recordar a família, né, rever a família, ia para as escolas. Então a durabilidade de um espírito residir no mundo espiritual era de mais ou menos 200 anos, mais ou menos, mas ficavam muito mais, principalmente aqueles espíritos mais tranquilos. Nós estamos vivendo uma época chamada a época de regeneração, né? Nós já entramos na regeneração desde 1940. O que não está é estabelecido, tá? O mundo começou a fazer o papel de deportação, né? Deportar algumas almas desde a última guerra mundial. Então o que acontece? O mundo entrou nesse período e nós começamos a enfrentar experiências desencarnatórias mais curtas. Então hoje, quando o espírito desencarna e vai para o mundo espiritual, a necessidade de sedimentar a regeneração é tão grande que ele não fica mais muito tempo no plano espiritual. Então é muito comum o espírito encarnar e trazer lembranças muito nítidas das existências anteriores, mesmo com o esquecimento do passado. Ele vai lembrar, né? E à medida que ele vem trazendo essas experiências, ele vai reencontrando, por exemplo, nos laços familiares, adversários, amigos. Eu assisti recentemente uma entrevista
uma criança conversando no YouTube com a mãe, e ela falando, não mãe, eu me lembro de você era fulano de tal, seu cabelo era maior, e a mãe conversando, é mesmo, você tinha uma voz maravilhosa, você cantava, a criança fazendo a colocação da mãe anterior, do qual eles tinham contato. Confirma, porque a espiritualidade fala, que as nossas encarnações se dão muito no seio da família. A gente volta sempre no ângulo da família, o que é muito justo, porque você reencarna, nós reencarnamos, é para ajustar, a gente às vezes desajusta no meio do ajuste, então você acaba tendo que nascer de novo no meio da família, tá? Então esse marido difícil, você já reencarnou com ele muitas vezes, pode começar a entender que você já nasceu com ele há muito tempo, tá? Essa mulher complicada, fica feliz, não é a primeira vez que ela aparece na sua vida não, vai lidando com o processo, porque vocês já são velhos conhecidos. A criança sabe disso. Às vezes não tem clareza para explicar, mas ela sabe. E nós, se formos bastante inteligentes, vamos perceber a evolução do espírito da atualidade. O menino sabe lidar com a internet. Às vezes eu fico olhando meus netinhos lá, vão lá no computador, abre, fecha, cantam músicas estrangeiras, e eu fico pensando, menino, é daqui mesmo, já está falando um monte de língua, sabe falar, porque traz as experiências na alma. E ele faz o reencontro consigo mesmo. À medida que ele faz isso, ele faz o reencontro consigo mesmo. Muito importante o espírito se encontrar. Como eu lido com criança de periferia, às vezes o espírito vem falar, não, a vida está muito difícil. E eu, sabendo que é uma alma em experiência, eu costumo dizer, meu filho, fica firme, são só 70 anos. Que isso, tinha 70 anos para Deus, um pulo, é um cisco, tá? Deus, 70 para ele, 7 minutos. Então você vai sair disso rapidinho, vai sair do sofrimento. O importante para você é que você é um espírito reencarnado. Quando a criança vem para a evangelização, ela recebe essa informação na evangelização. E aí ele vai entender-se melhor com o universo por causa disso, porque desde cedo ele reconhece que ele é reencarnado. Muitos de nós aqui viemos aprender isso agora. Se eu pedir para levantar a mãozinha, eu não vou fazer isso não, tá? Para não humilhar vocês. Mas tem muita gente que está conhecendo isso agora mesmo. Descobriu que há um espírito velho, tem poucos meses, poucos anos. Mas a evangelização vai dizer isto para a sua criança desde o ventre. Desde o ventre. Então, se você traz a criança para a evangelização, você auxilia no contexto do encontro consigo mesmo. Não precisa ser depois de velho, igual a gente. A mente de uma criança até 7 anos de idade, ela vem, eu não vou dizer limpa, porque não tem mente limpa, mas ela vem pouco ocupada para que nós possamos criar as impregnações e ajudar o espírito na confecção de novos ideais. Então, até 7 anos de idade, não estando encaixado na encarnação, esse espírito está sujeito às informações. Por isso é tão fácil auxiliá-lo. É muito positivo que nós tragamos os nossos filhos para a evangelização espírita, para que ele se entenda como espírito. Não é como espírita não, é como espírito. E ele se reencontre com o ser que ele é. Então o grande primeiro papel da evangelização é o encontro consigo mesmo. O espírito se perguntar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tá? Isso é muito importante que o espírito faça. Uma outra base, quando você evangeliza a criança, ela faz o encontro com o próximo. Olha que bacana. A nossa companheira falou aqui no primeiro momento sobre a importância do semelhante. Falou da caridade no seu padrão moral. E é da nossa responsabilidade que desde cedo a gente ensine a criança padrões morais. Padrões morais. Hoje a gente lida, sem querer fazer crítica, condenação, ou mesmo falar mal do jovem ou da criança em si, mas hoje a gente percebe espíritos que não frequentam a evangelização muito acumulados de si mesmo. Então você chega na casa da criança, na casa das pessoas, as crianças estão no computador, continuam no computador. Continuam no computador.
Não sai. Então no celular, continua no celular. Você entra, senta, come, toma café, você vai embora. Você não recebe um oi das crianças. São crianças que estão condicionadas a olhar só para si. E quando ela faz um encontro com o próximo, ela percebe quem está chegando perto dela. A evangelização infanto-juvenil ensina a criança o valor da convivência, das relações. Por isso é importante trazer o nosso filho para a evangelização. Eu fico pensando o seguinte: o espiritismo, a doutrina espírita, ela fez um trabalho em nós, e aqui eu estou falando de Sônia Jacome, tá? Ela fez um trabalho moral extraordinário. Se ela fez isso comigo, depois de uma certa idade, imagine o que a doutrina não vai fazer no coração de uma criança. E aí, uma vez, a gente estava dentro do ônibus e entrou um jovem, junto com mais 3 ou 4 jovens. E esse jovem, na hora que ele entrou, só para vocês entenderem a importância do conhecimento espiritual na vida de uma criança, na hora que entraram os 5 jovens, 4 deles pularam a roleta e foram fazer bagunça lá no fundo. E eu prestei atenção nesse jovem. Ele entrou no meio da turma, mas ele passou a roleta e pagou a passagem. Eu falei, tem alguma coisa de diferente nesse jovem. Ele foi para trás, eu falei, vou lá para trás também. Eu sou educadora, né? Eu tenho muito interesse no processo da educação. Eu fui lá para trás prestar atenção nele. E aí os meninos colocaram metade do corpo para fora da porta, da janela, alguns subiram para cima do ônibus, e fazendo aquela bagunça. E eu notei que ele fazia bagunça, mas a bagunça dele era comedida. Como eu vi que ele estava se misturando também no meio, eu falei, quer saber de uma coisa? Voltar para o meu padrão. Peguei o livro, Libertação, e comecei a ler o livro, dentro do ônibus. Ele olhou para mim e falou assim, a senhora também lê esse trem? Eu pensei, é mineiro. Trem. Eu olhei para ele e falei, leio. Aí ele falou, minha mãe lê isso aí. Eu falei, olha, que bom. A senhora mexe com negócio de espírito? Eu falei, eu mexo com negócio de espírito. Igual ele foi conversando comigo, eu falei, eu mexo com negócio de espírito. Ele falou, isso é bom, né, dona? Eu falei, muito, meu filho, muito bom. Pronto. Ele esqueceu a turma e começou a contar lá as coisas que a mãe dele fazia, que a mãe dele... A minha mãe tem um negócio assim que ela fala com a alma do outro mundo. Eu tenho muito medo desse negócio de alma do outro mundo. Só de eu abrir o livro. Aí eu falei com ele, mas a alma do outro mundo não faz nada conosco, não. Muito pelo contrário. A gente faz com as almas do outro mundo. Sério? O que a gente faz com as almas do outro mundo? Eu não assombro ninguém. Eu falei, pois é. Mas a gente dá liberdade para que eles nos assombrem. Ele falou, minha mãe fala isso quando ela faz aquela coisa dentro de casa que reúne todo mundo para rezar. Eu falei, culto do evangelho. Ele falou, exatamente. Olha a diferença. Ele no meio da turma. E ainda assim, ele demonstrou conhecimento espiritual. Bom, fomos conversando e os outros meninos falando com ele. E aí, você agora vai mexer com esse negócio de feitiço também, meu filho? E ele, não, respeita a dona, isso aqui não é feitiço não, isso aqui é uma coisa de espírito, é bacana. E ele lá me defendendo. Quando eu fui descer, os meninos fazendo bagunça, ele falou, não, vou descer com a dona, vou levar a dona na casa dela, coitada. Desceu e me deixou na porta da minha casa. Falei com ele, meu filho, aproveita o conhecimento que está despertando em você, via educação no lar. Você vai à evangelização? Já fui. Falei, volta para a evangelização. Você é um menino do bem. Bom, eu não sei se ele voltou, mas eu mandei meu recado. Era o que importava. Isso que eu estou dizendo, a criança evangelizada, ela não precisa ser uma criança perfeita como nós queremos. Você só precisa enxergar nela o conhecimento do espírito que ela é. Só isso. Porque ninguém está isento no planeta de sofrer. Então você vai no hospital do câncer infantil, as crianças estão lá sofrendo o câncer infantil. Deus não anula as experiências que nós precisamos. Muito pelo contrário. Ele permite que eu passe por isso, porque é o meu crescimento espiritual. Porém, passar uma dor com conhecimento é diferente. Eu não gosto muito de
É muito ruim a gente trazer experiência pessoal, porque senão a pessoa fica presa numa experiência da gente. Mas como a gente está falando de infância, minha neta contraiu um caroço na garganta. De novo, olha a importância da evangelização infantil. E aí o médico falou, olha, esse caroço é grave, nós vamos ter que mexer e vai ter que cortar um pedacinho dos ossos na medula dela. É grave, é grave. Pegamos ela e falamos, olha, você é evangelizanda, você conhece perispírito, sabe que você tem um outro corpo, e é bom que você saiba que esse outro corpo registrou uma deficiência da encarnação passada. Então hoje você está resgatando um passado do qual você não foi feliz. Ela entendeu o mecanismo. Faltando 2 dias para ela fazer a cirurgia, a gente levou ela para o centro, ela tomou o passe no centro, fez o tratamento na casa espírita, etc. e tal. Tudo consciente. Sabia da cirurgia, tudo consciente. Faltando 2 dias para a cirurgia, ela deitou e sonhou com um espírito hindu. E ela disse que o espírito levantou o pescocinho dela, mexeu na garganta dela, abaixou a cabeça dela e deu um tapa na nuca dela. Quando deu um tapa na nuca dela, ela cuspiu uma bola, no sonho. Ela cuspiu uma bola no travesseiro. No sonho, ela sonhando isso. Ela levantou, contou o sonho para a gente, agradecemos a Jesus. Na nossa concepção, ela estava fazendo um tratamento perispiritual. Então, nós achamos o seguinte, o tratamento físico vai continuar, mas perispiritualmente ela já está bem. Fizemos a prece, agradecemos a Jesus e fomos para o hospital fazer a cirurgia. Quando nós chegamos, o médico pegou, olhou a garganta e falou, engraçado, não estou vendo o caroço. Não estou vendo. Vamos fazer uma radiografia, né? Vamos olhar. Fez nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha um quisto, né? Muito pequeno. O médico falou, olha, eu vou tirar isso com a punção. Mas não tem explicação. Chegou para mim e falou assim, a senhora tem religião? Falei, tem. Ele falou, posso perguntar qual? Falei, o senhor já sabe. Ele falou, sei mesmo. Pois eles te ajudaram. Eles te ajudaram. Porque ela não tem nada. Sua neta não tem nada. A garganta dela está limpinha. Olhei para minha neta e falei, olha, crédito espiritual. Crédito espiritual. Não abusa não que volta. Não abusa não. Qualquer coisa que você fizer, ele volta. Você cuspiu o caroço. Não significa que você anulou o caroço. E ela está na batalha espiritual para não ter que passar novamente pela dificuldade. Perceberam? Então a criança evangelizada, você pode conversar nesse nível. Você pode trabalhar o mundo espiritual com ela. Não fica no sofrimento. Isso não é só no aspecto da doença, não. Também no aspecto da vivenciação. Da vivenciação. Pode dizer à criança, hoje não tem janta aqui em casa. Tá? Todo mundo vai deitar, tomar uma aguinha fluida e vai dormir. Todo mundo entende. Porque o mundo espiritual está 80% na vida da criança, permitindo que ele desenvolva valores com 20%, que é o nosso estágio de reencarnação. E aí ele passa a fazer esse encontro com o mundo. Com o mundo. Ele entra no ônibus, ele não vai fingir que não está entrando um idoso, né? Dentro do lar ele vai ser um espírito cooperador, porque ele sabe que meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, Jesus. Ele sabe. Então ele não vai ser um espírito ocioso, ele vai ser um espírito operário. Os grandes espíritos, as grandes almas, os grandes vultos no planeta, foram almas que tiveram noção da imortalidade da alma. A grande veemência do espírito é o conhecimento da sobrevivência da alma. Saber que a vida continua faz toda a diferença, não só para o adulto, faz diferença principalmente para a criança, porque ele aprende a encontrar consigo mesmo, ele passa a saber o objetivo do lar. Às vezes eu visito determinados lares que os jovens não querem participar do culto do evangelho, fazem resistência, e os pais não sabem o que fazer para fazer esse jovem participar do culto do evangelho no lar. E aí você pergunta, puxa vida, por quê? Pega esse menino, leva para a evangelização e ele vai fazer um encontro com Jesus
na evangelização, e aí ele vai ver a importância de fazer o encaminhamento desse Cristo para a sua intimidade. E automaticamente você já entra no terceiro tópico, que é o encontro dessa criança com Deus. A evangelização promove, com a família. A evangelização promove o encontro da criança com a família. Qual é o objetivo da família? Por que nós nascemos num grupo pequeno? Por que os espíritos não caem direto no universo e pronto? Por que necessitamos de uma mãe? Às vezes o espírito fala, eu não pedi para nascer. Será? Na altura do campeonato, nós já não estamos pedindo mais não, gente. Nós estamos implorando mesmo. Então, às vezes, você precisa falar, mostrar à criança qual é a importância de você conviver. Para você ser um homem de bem lá fora, você precisa respeitar 3, 4 pessoas dentro do lar. E quando eu falo de respeito, nós estamos falando de respeito mesmo. É deixar que a sua irmã, que é menina, tenha primazia dentro do lar. É o menino poder falar com a irmã, tome seu banho primeiro, depois eu tomo o meu. É o menino evangelizado sair de dentro do seu quarto vestido. Não ficar andando de cuequinha dentro de casa, como se ele fosse o dono do espaço. É criança evangelizada, respeita a família. Ele diz sim senhora, não senhor. Sabe aquela coisa do benção mamãe que a gente fala? Não precisa disso não, precisa sim. Principalmente na época que nós estamos vivendo hoje. O que a gente encontra hoje, quando você lida nos lares onde a criança não sofre a evangelização, é aquela criança que entra em casa, a mãe está na sala assistindo televisão, o pai está na sala assistindo televisão, a criança entra, o jovem entra, vai no quarto, sai do quarto, vai na cozinha, faz um sanduíchinho, come o sanduichinho, leva uma garrafinha pequenininha de refrigerante, vai para o quarto, come. De repente a mãe tem aquela sensação, será que fulano chegou? Ele já chegou. Mas ele, como não tem noção de família, ele entra para dentro de si mesmo. Aí a mãe, nós na nossa inexperiência, né? A gente vai lá e fala, chegou meu filho, cheguei. Tem muito tempo? Não, o suficiente para ele comer, ligar o computador, já tem um tempão. E a mãe pergunta, você quer comer alguma coisa? Você comeu alguma coisa? Não. E a mãe vai para o fogão, vai fazer comida. Esse menino está dentro do lar. O correto é a criança, o adolescente chegar, cumprimentar seus pais. Mãe, pai, cheguei. Respeitar o espaço. Ele precisa entender que ele está no lar de seus pais. Ele não está na sua casa. A gente costuma dizer isso lá em casa e... Quê? Essa casa é minha. Temporariamente, mas é minha. Vocês moram comigo. Quando é que o lar será seu? Quando você construir o seu lar. E isso não é brincadeira, não. Semana passada a gente estava lá em Capelinha, nós perguntamos para o pessoal lá qual é a alegria de um pai. Qual é a alegria de um pai e de uma mãe? Aí todo mundo, ver seus filhos felizes. Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. Isso não vai acontecer. A felicidade é de um mundo interior tão profundo que às vezes você não encontra ela na terra. Tá, qual é a alegria de um pai e de uma mãe? Os filhos não terem doenças. Não existe isso, gente. Todos nós adoecemos, nem que seja para morrer. Não é assim? Às vezes você está bem, uma dorzinha lá e você morre. Tem que morrer, de alguma forma. A dor é uma experiência bendita. Qual é a alegria de um pai e de uma mãe? Vocês devem estar doidos para saber, né? Saber que seus filhos serão pais e mães. Uma alegria de um pai e de uma mãe saber que um dia seus filhos serão pais. Porque às vezes você aplica uma educação e seus filhos, não estando preparados para aquele momento, reagem negativamente. Por isso é importante a evangelização infantil. Às vezes a gente fala assim, não vou levar não, porque está chovendo, não vou levar não, porque ele não vai prestar atenção, não vou levar não. Gente, pega a sua criança, traz para a evangelização enquanto você assiste palestra, enquanto você cochila na palestra, ele está lá aprendendo evangelho.
E às vezes chega dando noção de responsabilidade para a família. Eu conheço uma família em Teófilo Otoni, que um dia o menino chegou e falou assim: papai, o que é Infrói? O que é Infrói? O pai falou: não sei. Mamãe, o que é Infrói? Não sei. Não sei o que é Infrói, não. Vocês sabem o que é Infrói? Não, né? Vocês também sabem, não, né? Aí o menino falou assim: mãe, é porque a professora leu assim: os espíritos influem na nossa vida. Não, meu filho, influi. Só que a mãe, quando ele fez a pergunta, a mãe estava discutindo com o pai. Uma bobaginha lá, a mãe estava discutindo com o pai. Aí a mãe falou: não, meu filho, influi. Ele falou: pois é, cuidado você brigando com o papai, porque os espíritos influem na nossa vida. A criança norteando os pais, depois dos pais terem saído da instituição espírita. Entenderam? Então, a evangelização, ela faz isso, ela norteia o espírito quanto ao aspecto familiar. Você não vai ver o menino com resistência de trazer Jesus para dentro de casa. É tão bom a convivência com Jesus dentro de casa, gente. É tão bom quando você pode falar assim: gente, vamos fazer o culto, aí vem todo mundo. Aí os meninos participam da evangelização e cantam e falam de Jesus. Ah, que tem mais dentro de casa, dentro do lar. É tão bom quando a criança é evangelizada e você não escuta palavrão, obscenidade, brigas no lar, porque o contato com Jesus dissolve a discussão. Quando você convive com Jesus, você não briga. Prestem atenção no nosso comportamento à medida que a gente vai estudando e participando de reunião espírita. Você vem uma vez na reunião, 2 vezes na reunião, 1 mês na reunião, 1 ano na reunião. O marido te faz raiva. Você vai feio para poder brigar com ele, você lembra que você é espírita. Não pode. Você começa a fazer contenção. Você começa a falar: eu ia até falar um negócio com você, mas não vou falar não, porque sabe como é que é, né? Não, fala! Não vou falar não. Não vou falar não, senão vai vir obsessão. Olha como é que você começa a criar defesa. Então, quando você orienta uma criança, ela passa a ser o porta-voz dessa entrada de Jesus dentro de casa. O Hermínio Miranda, ele fala que as grandes vítimas da obsessão são as crianças. São as crianças. Porque quando você não evangeliza a criança, as entidades que querem nos prejudicar atuam na criança. Então o menino não dorme, chora a noite inteira, tem pesadelos, não come, fica rebelde, respondão, começa a manifestar uma série de comportamentos esquisitos. E esses comportamentos são fruto de quê? Da ausência de Jesus no lar. A ausência de Jesus no lar, porque às vezes é só eu que visito a instituição espírita, às vezes o marido ou a esposa não é adepto àquela filosofia, e aí o marido vem sozinho, a esposa vem sozinha. Quando chega em casa, você não consegue introduzir Jesus dentro de casa. Quando você traz o seu filho para a evangelização, você começa a fazer esse aspecto. E a coisa fica tão bonita que os meninos começam a nos auxiliar na existência. Eu conheço uma criança que os pais são separados. E o pai tem uma parceira. A mãe também tem. Não, a mãe não. Só o pai tem uma parceira. E vocês sabem como é que é mulher, né? A parceira vai com o pai, a companheira vai com o pai buscar a criança. E a mãe olha da janela e fala assim: chegou, olha lá, ó, olha lá, ó. Se ela fizer qualquer coisa com você, você me conta. Aí o menino fala: tá, vou contar. Não deixa ela mandar em você não. Tá, não vou deixar não, pode deixar. Aí sai com a parceira do pai, com a amiga, com a namorada do pai. A namorada do pai é muito bacana, a amigona dele, dá sorvete, vão no cinema, faz e acontece. O menino evangelizado sabe que não pode fazer, né, atrito familiar. Quando chega em casa, a mãe fala assim: como é que foi lá? Nossa, mesma coisa. Maltratou você? Não, não deixei. Fica manuseando a coisa para evitar discórdia. Para evitar. Trata a namorada do pai super bem. A mãe nunca vai ficar sabendo que ele trata a namorada do pai super bem, porque ela está sempre querendo incentivar o negativo. E ele dissolve, porque ele é uma criança evangelizada. Ele sabe que ele tem que evitar as discórdias. Quando a criança não é evangelizada, acontece o contrário. Ela separa casais. Veja o adolescente. Muitos atritos dos casais é produto da infância.
É produto do jovem. O menino chega e fala, mãe, pai, posso dormir na casa do meu colega? Aí os pais, o pai, homem, fala o quê? Vocês sabem, né? Se sua mãe deixar, desgraça, né? Aí o menino já sabe que vai, e ele chega e fala, mãe, papai falou que se a senhora deixar eu posso ir. Você pensa, puxa vida, isso não, né? Não tem importância, ele já sabe que ele vai, e ele vai, marido briga, você não podia ter deixado, agora você vai buscar, porque eu não vou buscar, porque quem deixou foi você, discute na frente da criança, às vezes o casal discute tanto, às vezes a mulher chega e fala, você não me procura, tem uma semana, o menino fala, mamãe sumiu? Onde é que mamãe estava? Porque as crianças têm que presenciar o desconforto familiar, o bacana é você trazer o seu filho para que ele perceba que ele precisa fazer o casal viver, trabalhar a favor do casal, permitir que pai e mãe lhe eduque, fazer essa permissão. Não que o espírito não sinta, não chore, não vá discutir, mas ele vai entender. Às vezes você diz a um adolescente, você não vai. Mas por quê, mãe? Fulano vai, porque eu estou falando que você não vai, meu filho, você não vai. Olha, e depois de eu falar que você não vai, não tem negociação. Eu odeio o senhor. Mentira, filho não odeia pai não, filho não odeia mãe não, mentira. Do mesmo jeito que mãe fala, nunca mais vou falar com você, maior fantasia, mãe acaba de falar que nunca mais vai fazer, pega o copo lá para mim. Já acabou de conversar com o filho. Então, essas são referências. O espírito pode se expressar. O doutor Alberto Almeida, ele fala isso. É preferível que ela se expresse junto conosco do que muitas vezes ela se expressar na rua, na mão de um delinquente, né, na mão de uma pessoa que usurpa a inocência infantil. Então é muito, muito bom. Ela chorou, está lá chorando, com raiva, entrou para o quarto, bateu a porta. Você chega lá e fala, meu querido, mamãe falar com você uma coisa, não bate a porta não, senão mamãe vai tirar a porta. Assim, bacana, mamãe vai tirar a porta. Mas eu não quero a senhora no meu quarto. Mamãe vai tirar o quarto. Não quero falar com você. Mamãe vai morrer. Não quero falar com mamãe vai morrer. Vai mostrando para ela que não tem importância. Porque se ela é uma criança evangelizada, muito mais fácil para nós lidar com isso. É importante que os nossos filhos venham para a evangelização. Que conheça isso que nós estamos conhecendo agora. Que conheça a importância de Jesus entrar dentro de casa. Permanecer dentro de casa. Que o que dissolve discussão é a presença do Cristo. E aí, por último, ele vai dizer que evangelizar essa criança, trazer essa criança ao contato com noções morais, faz ela integrar-se com Deus. Por que ele coloca? Consigo mesmo, com o próximo, com a família e, por último, com Deus. É claro, se uma criança consegue entender-se consigo mesmo, saber que ele é um espírito reencarnado, que as atitudes deles ficarão registradas no perispírito, que a consequência de uma dor é fruto do registro perispiritual do homem que ele foi ontem. Se o espírito percebe que, infantil, né, percebe que ele precisa respeitar o próximo, respeitar a professora, que a pergunta da mãe não é como a professora tratou ele, mas como ele está tratando a professora. Quando ele percebe isso, quando ele sabe entrar nos espaços e respeitar o espaço, quando essa criança sabe entender o aspecto da família, respeitar a família, ele se entende com Deus. E se entender com Deus, se integrar com Deus, é conseguir lidar com o universo. A nossa maior dificuldade é lidar com o universo. Vede as estações. Olha lá fora, tá chovendo, viu, gente? Muita gente já está pensando, meu Deus do céu, essa chuva não vai parar. Né? Aí você nunca está satisfeito com nada, porque você não se entende com o universo. Mas quando a gente evangeliza a criança, desde cedo ela se entende com o universo. E à medida que ela se entende com o universo, o maior beneficiado somos nós. Eu tenho certeza que aqui nesta casa de oração, todos nós
estamos almejando uma política correta, correto? A educação bem manejada, tranquilo? A saúde em estágio de evolução. Mas quem vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso por nós? O Emmanuel vai dizer que o nosso cérebro, o do adulto, depois da idade de 15 anos, quando a nossa porta cerebral escancara e o passado entra à tona, não cabe muita coisa na nossa cabeça mais não. Cabe não. Então, se eu aprendi corrupção lá na frente, lá atrás, e se ninguém veio modelar uma nova ideia para mim, o que vai acontecer? Eu serei corrupto a vida inteira. A vida inteira. Você está passando na rua, você vê uma carteira. Ai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus? Obrigado, Senhor? Quer dizer que Deus te beneficiou prejudicando alguém? Não faz sentido. Isso é corrupção mental. Sua cabeça está tão cheia que você não percebe, que eu não percebo mais, que aquilo não é uma produção de Deus. Aquilo é uma situação que muitas vezes está ali na minha frente esperando que eu tome uma outra realização. É uma criança evangelizada que tem a estrutura de o pai chegar e colocar, por exemplo, 100 reais, 10 reais, 1 real em cima de uma mesa, e aquilo ficar ali uma semana. A criança não tem curiosidade de mexer, porque ela sabe que não lhe pertence. Se esse espírito na infância faz isso, ele faz isso a vida inteira. Eclesiastes fala assim: educa a criança no caminho que ela deve andar, e até a velhice ela não se desviará dele. O que ele quis dizer? Quando você ensina a infância, até a velhice ela não se desvia. Ela nunca vai mudar o contexto. Hoje você entra num consultório médico e você tem conflitos para entrar dentro do médico. Eu estava assistindo uma entrevista de um médico desrespeitando uma paciente. Qualquer pessoa sabe que a dor precisa de consolo. Então, quando você entra num consultório, você espera ser consolada antes de ser tratada. A gente espera isso. É isso que a gente espera. Nós temos no livro Sinal dos Tempos, nós temos uma ginecologista, ela foi ginecologista quando estava encarnada. E ela compreendia a humilhação que era para uma mulher permitir que outra pessoa tocasse nas suas intimidades. Antes que a pessoa pudesse tocar nela, ela conversava com os pacientes. Ela perguntava como que a mulher estava, sobre sua família, sobre o seu lar, qual que era o seu espaço com relação à vida. E aí ela ia se entrosando com o paciente de tal forma que ela fazia o exame ginecológico e o paciente não percebia, porque enquanto estava fazendo o exame, estava batendo papo com ela. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela foi convidada pela espiritualidade a trabalhar na assistência às grandes dores. Ela se tornou uma psicóloga no mundo espiritual, sem ter efetuado a profissionalização na Terra. Ela chegou lá e ganhou o título de psicóloga espiritual, porque ela aprendeu a conversar com as dores. Quando você orienta uma criança, ensina o valor da vida, o valor da família, o valor do ser humano, ele cresce um bom médico, um bom advogado, ele entende as suas causas. Isso que é importante. Então, traga a sua criança para a evangelização. Ensine seu filho o valor de Deus na nossa existência. Mostre para ele que tudo o que ele pedir, foi o que a companheira leu para a gente aqui enquanto ela praticava o estudo dela. Tudo o que pedires em nome de Deus, em nome de Jesus, você vai receber, meu filho. Não precisa se revoltar. Quantos jovens suicidando? Está faltando o que na vida desses jovens? Deus. Está faltando Deus. Quantos jovens se enveredando para o vício? O que está faltando na vida dele? Deus. Mais nada. Ah,
mas é porque os pais dele, os pais dessa criança separaram. Não, se ele tivesse Deus, ele entenderia a separação. Ele entenderia. Você vive com uma pessoa até enquanto você está conseguindo filtrar valores. Se começa a desfazer o filtro dos valores, não dá mais. E o espírito que é evangelizado entende isso. Recentemente uma criança disse para mim na evangelização assim, eu estava falando sobre compromisso no lar, e mostrei que a gente vem do mundo espiritual já com o compromisso definido. Aí ele perguntou assim, então o casamento também é assim, tia? Eu falei, a gente combina no plano espiritual com quem a gente vai casar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é assim, tá? A gente combina antes. Quando a gente se casa aqui, a gente está mais ou menos arrochado. Aí ele falou assim, tá, e quando os casais se separam? Eu falei com ele assim, terminou o campo de afinidade entre os dois, o compromisso se desfaz. Desfaz mesmo? Olha a inteligência da criança. Eu falei, não, rompe. Aí ele disse assim, é complicado, né, tia? Porque meus pais são separados. Eles romperam a relação. Aí eu falei, mas eles vão retornar. Vocês sabem que retornam, né? Eu falei, eles vão retornar. Aí ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Ele precisava fazer alguma coisa. E eu fiquei olhando para aquela criança enquanto evangelizava ela e pensando, o que será que ele quer fazer? Vai nos arquivos da alma. Ele tem contato com o universo. Só dele pensar assim, ele tem contato com o universo. Ele tem contato com Deus. E aí eu tenho uma boa notícia para essa criança. E uma má notícia para os pais. É possível. Vocês querem? Eu vou dar a boa primeiro, né? Vou dar a boa primeiro. É possível que essa criança, usufruindo do contato com Deus, recupere o vínculo com os pais. Ou vínculo dos pais. Mesmo ele não tendo nada a ver com isso. Muitas vezes recupera. E dizer à mulher que separou, que está dando graças a Deus, que é possível que ela retorne com ele. Ainda nessa encarnação. Essa é a notícia ruim. Tá? Então você que já está dizendo aí, graças a Deus, acabou, larguei aquela peste para lá, cuidado. Porque se seu filho é evangelizado e tem acesso ao universo, ele pode pedir a Deus um retorno. E Deus pode fazer a reparação ainda enquanto encarnado. Não dá tudo por terminado não, viu gente? Vai devagar. Tá? Mas o que fica para nós traga teu filho à evangelização. Procure saber da sua evangelizadora, ou da evangelizadora do seu filho. Como que ele está indo na evangelização? Exatamente como você faz na escola. Procure saber sobre os temas. O que vai ser dito para as crianças? Vai lá na evangelizadora. Procure saber o nome da evangelizadora do seu filho, que às vezes a gente não sabe. A gente traz aqui para o Glax, joga lá na sala e fala, graças a Deus. 1 hora sem menino. Vem para o salão e, que delícia, né, gente? Né? Uma maravilha. Vai lá saber quem é a evangelizadora do seu filho. Como você faz na escola? Peça à evangelizadora, você tem como mandar o tema para mim antes, para eu me preparar com meu filho antes? Mas eu já estou muito sem tempo. Um amigo muito querido, chamado Honório de Abreu, falava conosco assim, quanto mais ocupado é o espírito, mais Deus precisa dele. Deus às vezes não pede muita tarefa para quem está à toa não, tá? Então, mais ocupado, mais trabalho. Educação, principalmente a educação moral, pede essa noção existencialista, tá? Então vamos com os nossos filhos, vamos caminhar na evangelização. Sua evangelização é sábado, a evangelização do seu filho é sábado, venha com teu filho para a evangelização. Se tiver reunião de pais, fique no salão com os pais. Se não tiver, se tiver só a evangelização, fique esperando seu filho dentro do centro espírita. Vai lá para fora não, fica dentro do centro espírita esperando, para que seu filho saia da evangelização, ciente de que ele está guardado com a sua encarnação na mão daquele espírito que se comprometeu com ele. Por que nós evangelizamos? Porque nós queremos criar homens de bem. Mundo melhor, não somente com homens bem
informados, mas principalmente com homens evangelizados. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, possa devolver todos em paz aos seus lares. E que a gente possa pensar com muita mestria na evangelização e na educação dos nossos jovens. Paz em Jesus. Obrigada, viu, gente?